Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, nós vamos então abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. A partir do versículo 5 até o verso 11. Filipenses 2, 5 a 11. Paulo escreve assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. O apóstolo Paulo plantou esta igreja de Filipos na sua segunda viagem missionária, e passou a ter com esta igreja a mais estreita relação, porque de todas as igrejas que Paulo plantou, esta foi a única que se associou com Paulo no que tange a dar e receber. Esta igreja foi parceira de Paulo no seu sustento, enviando ajuda para ele, quando Paulo estava em Tessalônica, enviando socorro financeiro para ele, quando ele foi pastor em Corinto, socorrendo financeiro a ele, quando ele estava preso em Roma. Esta igreja era uma igreja muito relevante, portas para fora, na ação missionária. Entretanto, portas para dentro, esta igreja enfrentava algumas dificuldades. E a maior dificuldade que esta igreja enfrentava era de relacionamentos. É mais fácil conviver com os estranhos que com os domésticos. E aquela igreja estava lidando com tensões, com divisões internas. Nesse capítulo 2 ele fala de partidarismo, ele fala de vanglória, ele fala de gente que só pensava nela mesma e não no que era dos outros. Pasmem vocês, até as mulheres estavam tendo problema. Rogo a Evódia, rogo a Sinti, que pensem concordemente no Senhor. E eu costumo brincar que quando as mulheres começam a brigar, porque a coisa está feia. E na comunhão da igreja as coisas não iam bem. E Paulo não estava lá. Paulo estava preso. Mas mesmo distante, ele era o pastor daquele rebanho. E ele escreve esta carta num tom pastoral. E o que me encanta em Paulo é que ele não é um teólogo de gabinete. Ele não entende teologia como uma ciência abstrata. Ele usa as verdades eternas para sanar e resolver problemas práticos, reais, circunstanciais da vida. E esse texto que nós acabamos de ler, possivelmente um dos mais robustos da Bíblia no que tange à cristologia, foi escrito para tratar de um problema, para solucionar conflitos dentro da igreja, para mostrar como é que nós
lidamos uns com os outros, no momento em que as relações estão estremecidas, no momento em que a corda está esticada, no momento em que a igreja se torna um ambiente onde haja partidos, grupos, no momento em que cada um pensa em si e não no outro. E Paulo escreve esse texto dando para nós 4 exemplos de como lidar com essa questão. Se você perceber, a solução para os conflitos acontece quando você coloca o outro na frente do eu. O primeiro exemplo que ele vai dar para nós está no versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então Jesus é para nós o nosso supremo exemplo e modelo para lidarmos com as nossas tensões relacionais. O segundo exemplo está no verso 17, é o próprio apóstolo Paulo. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Ele dá o exemplo dele mesmo, do alto sacrifício, por amor àqueles irmãos. O terceiro exemplo que ele dá é o exemplo de Timóteo, está aí no versículo 20. Porque a ninguém tenho de igual modo ou de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. E o último exemplo que ele dá é o exemplo de Epafrodito, no versículo 30. Visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então, Paulo, metodologicamente, no capítulo 2, ele vai usar a teologia para resolver problemas pastorais, relacionais, dentro da igreja. E a tese é a mesma. Como é que você resolve problemas? Seja dentro de casa, seja na igreja, seja no trabalho, seja na vizinhança, seja nos relacionamentos interpessoais. Você resolve problemas quando você coloca o outro na frente do eu. O exemplo máximo é Jesus. O segundo exemplo que ele dá é o próprio exemplo dele. O terceiro exemplo que ele dá é o exemplo de Timóteo. E o quarto exemplo é o exemplo de Epafrodito. Eu vou me deter apenas no primeiro exemplo, que é o texto lido. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui à guisa de introdução é que a doutrina precisa ser conectada com a vida. Eu de vez em quando escuto alguém dizer, não, eu não gosto da doutrina. Doutrina divide, doutrina separa, doutrina afasta. Nada mais equivocado do que isso. Porque às vezes a pessoa está entendendo doutrina como uma coisa abstrata, de apenas conhecimento, de apenas saber conceitos, que não se aplicam nunca à vida, que não se conectam com a realidade, que não tem praticidade. Paulo não entendia assim. Paulo entendia que doutrina é a base para a ética. E na medida que você conhece a verdade, aplica a verdade, você traz solução para os problemas reais da vida. E é isso que ele está fazendo aqui. A segunda coisa que ele está mostrando para nós nesse texto, a guisa de introdução, é que Jesus Cristo, nosso Redentor, é também para nós o nosso maior, melhor e máximo exemplo. Foi por isso que ele diz, aprendei de mim, eu sou o mestre, sou manso e humilde de coração. Quando ele lava os pés dos discípulos, lá no cenáculo, ele retorna à mesa, e diz, vós me chamais o mestre e o senhor, e fazeis bem, porque eu o sou, eu vos dei o exemplo. Então você quer aprender a se relacionar? Olhe para Jesus. Você quer aprender a perdoar? Olhe para Jesus. Você quer aprender a amar? Olhe para Jesus. Você quer aprender a ser humilde? Olhe para Jesus. Você quer colocar o outro na frente do eu? Olhe para Jesus. E dentro da exposição de Paulo,
A primeira coisa que ele menciona para nós, nesse processo de solução de conflitos, é a postura de Cristo, de se humilhar. A humilhação de Cristo. Então veja comigo aí o que está escrito. Versículo de número 5 e 6. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Na verdade, Jesus Cristo é Deus da mesma substância do Pai, da mesma essência do Pai, tem os mesmos atributos do Pai. Ele não é inferior ao Pai. Nas palavras do credo niceno, ele é Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Mas ao encarnar-se, ao assumir uma forma humana, ele não estadiou a sua divindade. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Não haveria nenhuma usurpação. Porque o que é usurpar? Usurpar é você ocupar um lugar que não é seu, que não é próprio, que não é devido, que não é adequado. Quando você arroga para você mesmo uma posição que você não tem. Quando você eleva você mesmo a um status, a uma condição que não lhe é própria. Isso é usurpação. Se um ser humano comum como você e eu dissermos assim, eu sou Deus, isso é uma usurpação. Mas o Senhor Jesus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, embora sendo Deus. Lembrem vocês que quando Deus criou o homem, antes de ontem, Adão era nada. Ontem, Adão era barro. Hoje, Adão é homem. E não só homem, mas presidente do ar, da terra, dos mares. Deus o coloca na presidência das aves dos céus, dos animais da terra, dos peixes do mar. Mas ele está insatisfeito. E ele quer não apenas ser o homem, o primeiro homem, o mais honrado homem, mas ele quer ser como Deus. Isso é usurpação. Deus criou o querubim da guarda, perfeito, brilhante, mas ele não está satisfeito, ele quer colocar o seu nome acima das outras estrelas. Quer ser como o Criador. Isso é usurpação. Mas o Senhor Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. E aí está escrito no versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou. Chama a atenção de vocês que Jesus não foi esvaziado, ele se esvaziou. Para nós entendermos isso, meus amados irmãos, precisamos fazer uma pergunta. Se ele é Deus, e ele é Deus, autoexistente, imenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, soberano, transcendente, em outras palavras, ele é maior que tudo quanto ele criou. Numa linguagem bíblica, nem os céus dos céus pode contê-lo. Ele se esvaziou. E se esvaziou até quando? A Bíblia diz que ele chega a ponto de se transformar num zigoto, num embrião, num feto, num bebê que nasce de uma virgem, enfaixado em panos, deitado numa manjedoura. Ele se esvaziou a ponto de, sendo transcendente, tornar-se imanente, sendo infinito, tornar-se um bebê, sendo eterno, entrar no tempo, sendo Deus, se fazer homem, sendo Rei dos reis, se fazer servo.
Nós não temos palavras, nem vocabulário, para decidir e definir o quanto ele se esvaziou. O nosso vocabulário é pobre. As nossas ilustrações são inadequadas. A nossa compreensão é limitada para alcançarmos o quanto ele se esvaziou. O Verbo se fez carne, diz a Escritura, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Mas vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. O que implica o fato dele ter se esvaziado? Primeiro, ele renunciou sua relação favorável com a lei divina. Em glória eterna ele estava exaltado junto com o Pai, por toda a eternidade. E ao se fazer homem, ao se fazer carne, ao assumir o papel de nosso fiador, representante, substituto, ele se coloca debaixo da espada da lei. Ao se fazer pecado por nós, maldição por nós, ele está debaixo do juízo da lei. Porque se o salário do pecado é a morte, a lei exigiu a morte dele. Não morreu por pecados pessoais, morreu pelo seu, pelo meu, pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele se esvaziou ao renunciar às riquezas eternas, Criador de tudo e dono de tudo, e herdeiro de tudo. Diz a Bíblia que ele, sendo rico, se fez pobre, a ponto de não ter uma casa, um lar, uma cama, um berço para se deitar. Quando é infante, vai ser colocado num coxo de animal, manjedoura, mangiare, onde os animais comem, onde não ter sequer onde reclinar sua cabeça, precisando de um jumentinho emprestado para entrar em Jerusalém, precisando de um túmulo emprestado para o seu corpo ser depositado. Sendo ele o dono do universo, tornou-se pobre por amor de nós, para nos fazer ricos. Ele renunciou à própria glória celeste e desceu às baixezas da nossa realidade, para ser cuspido pelos homens, para ser zombado pelas autoridades, para ser vilipendiado e humilhado de todas as formas, para assumir a maior de todas as humilhações, como um maldito sendo pregado na cruz. Ele se esvaziou. Tudo isso está implicado, irmãos, nessa verdade. Mas Paulo prossegue para dizer para nós que ele assumiu a forma de servo. E aqui está algo tão tremendo, porque ele, diz a Bíblia, não veio para ser servido, mas para servir. E a quem serviu? A homens, pecadores, a meretrizes, a cobradores de impostos, aos doentes, aos chagados, aos cegos, aos coxos, aos párias da sociedade. Ele serviu a ponto de lavar os pés dos discípulos, tomados de vaidade, a ponto de lavar os pés de Judas Iscariotes, sabendo que Satanás estava dentro dele para traí-lo. E Paulo está nos ensinando tudo isso, para mostrar-nos uma coisa: você e eu jamais temos o direito de dizer, eu não convivo com fulano, eu não tolero Beltrano, eu não suporto ciclano, eu não posso perdoar aquela pessoa. Porque a ordem bíblica é esta: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A quem você tem servido? Como você tem servido? Até que ponto você tem servido? Mas vejam vocês, que o Senhor Jesus, nessa escalada, nessa descida dele,
nos degraus da humilhação, Paulo diz o seguinte: assumindo a forma de servo, e vai além, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Veja você que ele não foi humilhado, ele se humilhou. Até que ponto? Morte de cruz. Quando você vai para a Bíblia, morte de cruz não era apenas a pior forma de morte, porque era uma pena de morte, mais lenta, às vezes demorava dias, onde a pessoa crucificada tinha dores terríveis, cãibras horríveis, sede atroz. As pessoas eram crucificadas nuas, expostas ao vexame, ao opróbrio. A morte de cruz era mais dolorosa, a morte de cruz era mais ultrajante, a morte de cruz era mais maldita. Só os malditos eram crucificados. E ele chega a esse ponto, não porque Pedro o negou, não porque Judas o traiu, não porque o Sinédrio ilegalmente, nas caladas da noite, se reúne, contratando falsas testemunhas para acusá-lo de crimes que ele não praticou, para costurar contra ele 2 sentenças terríveis: blasfêmia contra Deus, conspiração contra César. Ele não morreu naquela cruz porque Pilatos covardemente, sabendo que ele era inocente, por conveniência, o entrega para ser crucificado. Ele não morre naquela cruz porque os soldados romanos o prenderam naquele lenho maldito. Diz a Escritura que o próprio Pai não o poupou por amor de nós. Diz a Escritura que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Diz a Escritura que Ele a si mesmo se entregou, voluntariamente se deu. Ele marcha para aquela cruz, como um rei caminha para a sua coroação. Isso é o estado mais baixo da humilhação. Por amor de nós, deu sua vida por nós. Diante desse exemplo de Cristo, nenhum de nós tem qualquer desculpa para matar no nosso coração alguém, dizendo: esta pessoa não pode jamais fazer parte do meu relacionamento. Eu não perdoo, eu não restauro, eu não amo, eu não acolho. Mas preste bem atenção, que Paulo vai trazer para nós, a partir do verso 9, o reverso dessa situação. Porque você não vai encontrar no texto que o pai o humilhou, que o pai o rebaixou. Ele se esvaziou, ele se humilhou, ele assumiu a forma de servo. Mas o verso 9 traz um contraponto, quando está escrito assim: pelo que também Deus o exaltou. Você se humilha e Deus exalta você. Você serve e o Pai o coloca no lugar de honra. Você se rebaixa e o Pai coloca você num lugar alto. Pelo que também Deus o exaltou. Isso significa, irmãos, que quem exalta a gente é Deus. Não fica bem você exaltar você mesmo. Não fica bem você construir uma escada para subir lá em cima no pedestal. Ou Deus exalta você, ou você não será exaltado. Ou Deus coloca você num lugar de honra, ou esse lugar não é seu.
pelo que também o Pai o exaltou. Agora notem que o texto vai nos dizer que o Deus o exaltou sobremaneira. Exaltou sobremaneira, no grego é uma palavra só, que significa exaltou de forma superlativa, num grau tão elevado que não tem como exaltá-lo mais. E a exaltação incomparável tem dentro do seu bojo a ressurreição, a ascensão, a entronização, o governo, a segunda vinda, o juízo final. De tal maneira que Jesus vai ocupar agora o lugar central do universo, vencendo a morte, ascendendo aos céus, assentando-se à direita de Deus Pai, recebendo as rédeas da história nas mãos, levantando reis, fazendo reis apiar do poder, levantando reinos e abatendo reinos, governando a sua igreja, levando a sua igreja à consumação final de uma vitória retumbante contra todos os seus inimigos. Ninguém pode resistir à grandeza de Cristo, ninguém pode insurgir-se contra Ele e prevalecer. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos, e tem as chaves da morte e do inferno. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. Esse nome está escrito, pelo que também o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome, que está acima de todo nome. Esse nome ele recebeu por doação, esse nome ele recebeu por herança, diz Hebreus 1,4. Herdou um mais excelente nome, nome superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Arão, superior a Josué. Diante desse nome, meus irmãos, os demônios batem em retirada. Diante desse nome, enfermos são curados. Diante desse nome, os perdidos são salvos. Diante desse nome, orações são respondidas. Este é o nome sobre todo nome. É o nome mais exaltado. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis. Louvado seja o seu nome. Agora vejam vocês, que Paulo vai nos informar, no verso 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. O que Paulo quer nos ensinar é que na exaltação de Jesus, anjos, homens e demônios precisam se curvar, vão se curvar. Talvez você olhe o cenário do mundo hoje, e você tem nações governadas pelo ateísmo, comunista, como você tem Coreia do Norte, onde o nome de Deus não pode ser falado, onde você tem nações em que o nome de Cristo é zombado e escarnecido. Eu nunca me esqueço de uma viagem que nós fizemos à Jordânia, fomos em Petra, e tinha um grupo de meninos, e eu conversei longamente com eles, porque o meu grupo chegou bem antes dos outros grupos, e eu fiquei impressionado, porque um menino de 14 anos, no meio do deserto, criado entre as pedras, poliglota, falante, inteligente, articulado. Mas quando eu comecei a falar de Jesus, os coleguinhas dele começaram a blasfemar, a falar impropérios, a xingar, falar palavrão.
Há muitos lugares onde o nome de Jesus hoje é zombado, é escarnecido. Não se tolera esse nome, se zomba desse nome, não se acredita nesse nome, se escarnece desse nome. E aparentemente Deus permite que as pessoas descreiam dele, zombem dele, motejam, façam troça desse nome. Porém, naquele grande dia, o grande dia do juízo, o rei vai estar sentado no trono, o juiz vai estar sentado no trono, e esse juiz é o reto juiz, é Jesus Cristo nosso Senhor. E então os reis, e então os soberanos, e então os ateus, e então os agnósticos, e então os devassos, e então os místicos, e então todos os homens grandes e pequenos, reis e vassalos, doutores e analfabetos, todos, indistintamente todos, vão ter que se dobrar, e vão ter que confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ninguém vai poder dizer, não, esse aí eu não curvo diante dele. Até o diabo vai se curvar, os demônios vão se curvar, os homens vão se curvar, todos vão se curvar, e vão ter que confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Você percebe que esse reconhecimento é universal, que esta confissão é universal, e isso tem um propósito. Qual é o propósito? É afirmar que Jesus Cristo é o Senhor. Primeiro propósito, Ele é o Senhor. Há muitos homens hoje que acham que eles são o Senhor, que eles estão no comando, que a vontade deles prevalece, se acham revestidos de poder e de poder absoluto. Mas não é César que é Senhor, não são os deuses dos povos que podem ser chamados de Senhor. Só existe um que é digno deste nome, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor. É por isso que a Bíblia o chama de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Naquele grande dia, meus irmãos, não haverá sequer uma voz dissonante desta confissão universal: Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele é Senhor. Mas isso tem um segundo propósito, preste atenção aí. Toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora notem comigo, Jesus se esvaziou, Jesus se fez servo, Jesus se humilhou até a morte de cruz. Isso foi Ele, mas quem o exalta é o Pai. E quando o Pai o exalta, e o exalta sobremaneira, Ele entrega de volta a glória ao Pai. Isso é um ensino. Você se humilha, e Deus exalta você. Mas quando Deus exalta você, você tira a coroa da sua cabeça e deposita aos pés do Senhor. Porque tudo vem dEle, tudo é por meio dEle, e tudo é para Ele. A glória de Deus é o fim último da nossa vida. E desta maneira, Paulo está ensinando a igreja de Filipos. Você está com um problema de relacionamento com a sua mulher, com seu marido, com seus filhos, com a sua sogra, com seus cunhados, com os irmãos da sua igreja, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho. Está complicado, está difícil, você está magoado, você está ressentido, você acha que não tem jeito de se relacionar. Então Paulo está dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Os homens cuspiram nele, bateram no seu rosto, zombaram dele, pregaram-no numa cruz. Mas as primeiras palavras que ele proferiu na cruz foram essas: Pai, perdoa-lhes,
porque não sabem o que fazem. Você e eu jamais teremos desculpas para guardar mágoas no coração, porque o amor é a marca de um cristão. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Que Deus nos ajude a olhar para Jesus como nosso Redentor e como nosso exemplo de vida, para termos uma vida digna deste grande evangelho que alcançou o nosso coração. Que Deus nos ajude. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.